como que o Robert ganhou 50 mil dólares em um negócio sem investir R$ 1 do seu próprio capital. Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero te contar a última história que eu garimpei dentro do livro Pai Rico, Pai Pobre, sendo que nessa história eu vou te contar um conceito, uma estratégia que o Robert usa para fazer os seus próprios investimentos sem precisar colocar o dinheiro dele na mesa, sem precisar investir com o dinheiro próprio dele. Mas então vem comigo que eu preparei uma série de slides e eu vou te contar tudo isso através do meu áudio e através dos slides que eu preparei. Vem comigo então. Olá, então estamos aqui com os nossos slides e como você já sabe, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o Robert ganhou 50 mil dólares em um negócio sem investir $1 do seu próprio bolso. Sendo que esse aqui é o nosso vídeo 5 da série Garimpando Histórias do livro Pai Rico, Pai Pobre. E essa história de hoje eu encontrei lá na página 121 do livro e para que eu possa te contar ela da melhor forma possível, te trazendo algumas lições importantes, eu quero relembrar o que você viu no vídeo de ontem. E se você não viu esse vídeo de ontem, a minha sugestão é que você veja o último vídeo que eu postei para que você possa entender bem o que eu vou te falar hoje. Mas basicamente, no vídeo anterior, eu expliquei que existem dois tipos de investidores. Existe o investidor que compra um investimento empacotado, ele compra um investimento pronto, e existe o segundo tipo de investidor que cria um investimento. E uma vez que você cria um investimento, você tem a capacidade de ter um custo muito mais baixo para fazer esse investimento e ter um produto final num valor muito maior. E para exemplificar o que eu estou querendo te mostrar, imagina que você pode comprar um computador pronto. E para fazer isso vai te custar R$5 mil. Mas você pode muito bem aprender como comprar as peças dos computadores e aprender como montar esse computador. E se você fizer esse trabalho de aprender como fazer isso, comprar essas peças e montar esse computador, você pode ter aí um mesmo computador com o valor que lhe custou cerca de R$2 mil. E aí você pode enxergar que você tem uma margem ainda de R$3 mil por você ter esse trabalho de criar o computador. Da mesma forma que o investidor em imóveis pode criar um investimento que custou para ele, vamos supor, R$100 mil. E ele pode ter no final um produto, uma casa, um prédio, um apartamento com valor de R$300 mil. Então olha que interessante. Mas o Robert, ele explica que para você se tornar um investidor que cria investimentos, você precisa desenvolver 3 habilidades. Sendo que a primeira habilidade é você enxergar boas oportunidades. Então você precisa aprender como enxergar essas oportunidades. A segunda habilidade e a terceira habilidade que eu ainda não expliquei é o que você vai aprender hoje. Então a segunda habilidade é como conseguir dinheiro. Então o Robert explica que, em geral, as pessoas só procuram os bancos quando elas precisam de dinheiro. Mas ele diz que esse segundo tipo de investidor, ele precisa saber onde levantar recursos e ele diz que existem muitas, mas muitas formas de se fazer isso sem precisar ir aos bancos. Então, para começar, ele conta que ele aprendeu a comprar imóveis sem precisar usar o seu próprio capital e sem precisar recorrer aos bancos para fazer isso. E nem é tanto pelo fato de comprar um imóvel ou de ganhar um certo capital, mas ele fez isso e ele desenvolveu mais essa habilidade pelo aprendizado de como conseguir dinheiro, que na verdade não tem preço. Essa é uma habilidade muito importante para qualquer investidor dentro ou fora do mercado imobiliário. Bom, mas ele diz aqui
que a grande maioria das pessoas deixa que a falta de dinheiro as impeça de fechar algum negócio. E aí ele diz que se você puder evitar esses obstáculos, você vai estar à frente de milhões de pessoas, porque simplesmente você aprendeu e desenvolveu essa habilidade. Bom, mas vamos então à história. Nessa mesma parte do livro, ele conta que uma vez ele comprou um prédio por $1.200.000. E o que ele fez foi mais ou menos amarrar essa transação desse investimento com um contrato por escrito, onde ele faria um depósito de $100.000 para que ele pudesse ter 90 dias para levantar o restante do capital. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele sabia que o prédio valia R$2 milhões. Na verdade, $2 milhões. Então, olha que interessante. Ele encontrou uma excelente oportunidade de um prédio que tinha um valor de mercado de 200 milhões, que estava sendo vendido por $1.200.000. Só que o Robert, ele não tinha o capital necessário para fazer o investimento. O que ele fez? Ele encontrou um investidor que estivesse disposto a dar essa entrada de $100.000, e aí ele teria 90 dias para procurar algum outro investidor para comprar esse investimento. Mas nesse caso, o investidor que de fato comprou o investimento e entrou no lugar do Robert na compra desse prédio, foi esse mesmo investidor que deu esses $100.000 iniciais para amarrar o contrato. Então, na verdade, no final das contas, a pessoa que deu essa grana, o investidor que o Robert encontrou, ele deu $50.000 para o Robert pelo fato dele ter encontrado o investimento e ter feito todo esse trabalho inicial e essa conexão entre comprador e vendedor, e ele assumiu e comprou o restante do prédio. Mas esse investidor, ele só fez isso porque ele sabia que esse prédio realmente tinha um excelente potencial de lucro, porque ele valia 2 milhões e ele estava comprando esse prédio por apenas $1.200.000. Então, o que muitas pessoas não entendem em relação a investir com pouco dinheiro ou investir sem dinheiro é que você não necessariamente precisa ter esse capital. Você pode encontrar algum outro investidor que tem esse capital e aí você faz uma parceria com essa pessoa ou você apresenta esse negócio para essa pessoa e acaba ganhando como se fosse uma comissão por ter feito essa parte do trabalho. E aí o Robert conta aqui que o total de tempo que ele teve para fazer esse trabalho foi de 3 dias. Por fim, eu quero falar sobre a terceira grande habilidade que ele explica aqui para você se tornar um investidor que cria investimentos. E ele fala que é a habilidade de como organizar pessoas espertas. Ele conta que pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com ou encontram uma pessoa mais inteligente do que elas. Então, quando você precisa de orientação, é super importante que você se assegure de escolher sabiamente quais são as pessoas que você escolhe para te aconselhar. Então, nessa parte aqui, basicamente, o que o Robert está querendo dizer é que, muitas vezes, ele entra em um investimento sem ter total expertise do negócio. E aí, o que ele faz para ter mais segurança nesse negócio? Ele encontra profissionais que já sejam muito mais espertos do que ele naquele negócio em específico para poder tomar os melhores conselhos. Então vamos supor que você queira investir na construção. Ao invés de você simplesmente ir lá e começar a construir por conta própria, sem ter nenhuma experiência, a sugestão do Robert aqui, e a minha sugestão também, é que você encontre um bom engenheiro, que você encontre um bom profissional que já esteja nesse mercado há mais tempo e faça uma consultoria, porque basicamente esse profissional pode fazer você economizar muito, mas muito dinheiro
evitando alguns erros que todo o iniciante provavelmente vai fazer no seu primeiro negócio. Por fim, eu quero ler uma passagem final aqui do livro. O Robert diz assim: há muito o que aprender, mas a recompensa pode ser astronômica. Se você não quer aprender essas habilidades, então é aconselhável ser um investidor do tipo número 1, aquele investidor que compra um investimento empacotado. Basicamente, a sua maior riqueza é o que você sabe e o seu maior risco é o que você não sabe. Sempre há riscos, de modo que aprenda a administrá-lo ao invés de evitá-lo. O que eu posso dizer sobre essa passagem final do livro, desse pedaço do livro que eu falei? Muitas pessoas querem evitar ao máximo correr riscos. E se esse for o seu caso, tudo certo. E aí a minha sugestão e a sugestão do Robert é que você compre um investimento empacotado que vai ter o menor risco possível. Mas se você quiser ter um lucro um pouco maior ou uma rentabilidade um pouco maior nos seus investimentos, você precisa estar disposto a aceitar um pouco mais de risco, aceitar o fato de que você pode perder dinheiro sim, mas uma vez que você se aprofundar um pouco mais dentro do investimento que você for fazer, você consegue ao mesmo tempo minimizar ao máximo esses riscos. Pessoal, esse aqui foi o nosso último vídeo que eu falo sobre as histórias que eu garimpei dentro do livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu realmente espero que essas histórias estejam impactando você, estejam te motivando, te inspirando a dar os próximos passos dentro do mercado imobiliário. E eu realmente espero que você comece a aplicar esse tipo de conhecimento, esse tipo de estratégia na sua vida também. Bom, é isso então. Eu realmente espero que você tenha gostado. Eu realmente agradeço a sua atenção por estar ouvindo essas estratégias, por estar disposto a investir um pouco do seu tempo, um pouco da sua energia para aprender mais sobre esse negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou desse vídeo, me diz aqui embaixo por que você não gostou. E eu digo que é muito importante para mim saber isso, porque eu consigo ir melhorando os meus vídeos, eu consigo ir melhorando a forma com que eu trago esse conhecimento. Por fim, se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender mais profundamente as estratégias que eu uso e as estratégias que vários investidores que eu conheço vêm usando para fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário, eu sugiro que você clique no link da descrição desse vídeo para conhecer o Método Investidor Completo, que foi um treinamento que eu criei para explicar de forma mais profunda como que você pode fazer esses investimentos e fazer eles de forma mais segura, de forma mais previsível e melhor, de forma com que você realmente consiga ter lucro nesse negócio. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!